Meus queridos irmãos, que Jesus continue a nos abençoar e a nos amparar com a sua doce e serena paz. Nós gostaríamos de, inicialmente, pedir desculpa aos nossos irmãos que fazem a caridade de nos ver, de nos ouvir, porque nós estamos falando em torno do Bezerra, mas quem somos nós para retratar com fidelidade a missão, a vida desse grande espírito? Nos falta, com toda certeza, recurso, mas o que nós não podemos dizer que nos falta é admiração e gratidão por esse grande espírito. E queremos dizer aos nossos irmãos que aqueles que quiserem maiores conhecimentos, porque a vida do Bezerra ela é muito rica, ela tem fatos extraordinários na política, como escritor, como jornalista, como médico, notadamente. Podem procurar lá nos livros O Médico dos Pobres, O Apóstolo da Caridade e esse que nós estamos pesquisando de uma forma mais direta, que é o Lindos Casos de Bezerra, de Ramiro Gama. Então, meus irmãos, nós falamos sobre Bezerra no sentido dele, da sua missão aqui, da sua primeira fase da sua vida, até os 55 anos de idade, seu grande trabalho, seu grande legado que esse homem deixou para todos nós, e notadamente como médico, como apóstolo, como missionário. E sobre essa questão da medicina, de apóstolo da medicina, o próprio Bezerra, ele escreve um texto num dos seus livros, que Ramiro retrata aqui, que nós vamos ler para os nossos irmãos, para a gente compreender a grandeza desse missionário de Jesus, com o título O Apóstolo da Medicina. Nos fala Bezerra: um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta. O que não acode por estar com visita, por ter trabalhado muito e achar-se fadigado, ou por ser alta noite, mal o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, ou que sobretudo pede um carro, a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro, esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Então, é apenas um texto, uma pequena parte desse texto que Bezerra escreve, mas que nos mostra o caráter deste homem, a missão dele como médico, que ele valeu assim, o título de um médico dos pobres, título que ele ostentava com imensa alegria e gratidão ao seu coração, como ele mesmo retrata nos seus livros. Então, meus irmãos, vamos começar a falar agora em torno da adesão de Bezerra de Menezes ao Espiritismo. Inicialmente, nós sabemos que ele já veio, ele já reencarnou aqui com essa missão de unificação dos espíritas nas terras do Cruzeiro. Missão que o próprio Jesus lhe deu e que ele recebeu do anjo Ismael, que é o protetor do nosso querido Brasil. Então, meus irmãos, nos fala aqui que o Espiritismo ele começava, assim como aquele maná divino para alimentar as almas, porque nós estamos falando aqui, na ocasião quando Bezerra estava com 55 anos de idade, estava por torno de 1886. E a doutrina espírita foi codificada em França por Allan Kardec, a partir da publicação do Livro dos Espíritos, foi em 1857. Então, era em torno de 29 anos, se não nos falha a memória, que não sou muito boa em matemática, que o Espiritismo havia sido codificado em Paris, por Allan Kardec. Então, nós vamos ver que o Livro dos Espíritos estava chegando aqui nas terras brasileiras e o Bezerra de Menezes recebe um livro de presente de um amigo.
E naquele tempo, evidentemente, era muita perseguição em torno da nova doutrina, e quem lesse esses livros era considerado como herege, era excomungado. E Bezerra era muito católico, como nós já dissemos. E ele, então, ao receber esse livro, certa vez ele estava no bonde indo para sua casa, quando ele pensou assim, não será por ler esse livro que eu vou para o inferno. Então ele começou a ler. E ele nos diz, com suas próprias palavras, que ele se encantou tanto com o Livro dos Espíritos, porque aquilo para ele era novo. Era a primeira vez, mas ele sentia como se já conhecesse tudo ali. E ele ficou maravilhado com esse fato, e ele mesmo dizia que parecia que ele era espírita inconsciente ou espírita de nascença. E após a leitura do Livro dos Espíritos, ele ficou muito simpatizante com a doutrina espírita, e então ele ajudou na implantação do órgão do Reformador, que é o órgão de divulgação espírita, que ainda circula até nos dias de hoje. Ele ajudou também na fundação da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, mas não participou, assim, da diretoria da formatura, né? Mas quando foi que ele fez a adesão realmente ao Espiritismo? Foi exatamente no dia 16 de agosto de 1886, aos 55 anos de idade. Bezerra de Menezes, perante grande público, em torno de 1.500 a 200.000 pessoas, no salão de conferência da Guarda Velha, em longa alocução, justificou sua opção definitiva de abraçar os princípios da Consoladora doutrina. Então foi aí que, diante desse público, que ele aderiu mesmo ao Espiritismo, fez a sua adesão pública ao Espiritismo, o que lhe custou muita perseguição, não é? Como todos os grandes baluartes da doutrina passaram por isso. E o Bezerra, então, não se viu livre dessas perseguições. Mas, a partir dessa data, ele se tornou, assim, um catalisador de todo o movimento espírita, um pacificador. Quando tinha qualquer questão de elitismo, de melindre, ele sempre recomendava o amor, o carinho, pagar o ódio com amor, as perseguições, que foi muito comum entre os adeptos da doutrina, que respondesse a tudo com amor, com dignidade, sem ofender, sem perseguir ninguém, não é? E ele, então, também ele foi presidente da Federação Espírita, da FEB. Ele foi presidente no ano de 1889 e novamente ele presidiu no ano de 1895 até 1900, que foi data da sua desencarnação. Então, meus irmãos, nós vamos ver aí o quanto esse espírito valoroso trabalhou e trabalha em prol da nossa doutrina, fato que lhe valeu também o título de Kardec brasileiro, porque se Allan Kardec codifica a doutrina em terras francesas, Bezerra de Menezes vivencia o espiritismo em terras brasileiras, não é? Colocando em prática, vivenciando a máxima do Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. Por isso, um dos títulos também que ele recebeu foi exatamente o título de apóstolo da caridade, e também o título de Kardec brasileiro. Foram 3 títulos que ele recebeu, e o médico dos pobres que mais lhe calou ao coração, não é? Então, grande foi a luta de Bezerra de Menezes, mas grande também foi a sua vitória, o seu amor, que ainda continua a ter por todos nós, como diz a música dedicada a ele, todos nós, os pequeninos que ficaram no Brasil. Então, meus irmãos, na sequência, se Jesus assim permitir, nós vamos narrar alguns casos da vida de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, casos maravilhosos que nos emocionam o coração diante da grandeza e do amor desse Espírito, esse grande amigo de nosso Senhor Jesus Cristo, esse grande amigo de todos nós. Que Jesus, pois, nos abençoe e ampare a todos. Nosso muito obrigado.